Bom, pessoal, a gente começou na semana passada essa série O Mundo Interior e a gente vai seguir nela até mais ou menos a metade de fevereiro. E a verdade é que a gente vive entre dois mundos. Um mundo exterior, que é o mundo físico, é o mundo sensorial, aquele que a gente percebe através dos nossos sentidos. Nesse mundo exterior a gente consegue perceber e valorar elementos como a nossa aparência, o dinheiro, a nossa carreira, o nosso status social, o nosso sucesso, seja profissional, ou seja emocional, afetivo, enfim, e aí o que você quiser definir como sucesso, a nossa diversão e um pouco mais profundo os nossos sentidos. Mas esse é o mundo exterior, é aquele que a gente percebe. É o mundo que a gente passa a maior parte do tempo lidando com ele, se relacionando com ele, e isso fica mais fácil porque ele é muito claro, ele é muito nítido. Mas existe um outro mundo, que é o nosso mundo interior. E é sobre isso que se trata a série. O que é esse mundo interior? Será que a gente para prestar atenção ou até mesmo para refletir se como que a gente lida? Obrigado, Gaudio. E se existe esse mundo interior? Nesse mundo interior é onde reside a nossa fé, o nosso temor a Deus, caso a gente o tenha. É daí também que vem a nossa adoração a Deus, toda essa motivação que a Tamires falou, tudo isso que realmente a gente traz para o momento de culto, a adoração a Deus, o nosso temor, aquilo que a gente faz em direção a Deus, a partir do nosso coração, isso também reside no nosso mundo interior. As nossas motivações, e aí você cristão ou não, você tem motivações, as quais vão alimentar a sua tomada de decisão, vão alimentar os seus valores éticos e morais, aquilo que você entende como certo ou errado, bem e mal. Então, todas essas motivações, elas também residem no nosso mundo interior. O nosso sentido de vida. Qual é o sentido que você dá para a sua vida? O que faz você viver? Se alguém perguntasse, parasse você na rua e falasse, por que você vive? Por que você está aqui nesse mundo? Então, o nosso sentido de vida, o motivo pelo qual a gente respira, ele também reside no nosso mundo interior. E os nossos valores, e aí são os nossos valores cristãos, a gente está aqui em comunidade, mas também podem ser os valores éticos ou morais. A questão é, todos nós temos um mundo interior. É um fato, ele existe, e são coisas intangíveis, muito próximas da alma, muito próximas do coração, que estão relacionadas ao nosso mais íntimo, aquilo que define de fato quem a gente é e como que a gente lida com determinadas pessoas, com determinadas situações. E a questão é o quanto a gente tem dado atenção a isso. O quanto a gente tem percebido a existência desse mundo. E como são perguntas muito profundas, vocês já podem imaginar que a importância delas, a importância desse nosso papo, também é muito grande. Mas a verdade é que nós temos tido dificuldade de olhar para o nosso mundo interior. E aí, por motivos óbvios, ele é uma coisa mais introspectiva, mais íntima da gente. Não é um local que a gente costuma visitar sempre. Mas, além disso, eu creio, e eu apontei aqui dois elementos que dificultam ainda mais o nosso olhar em direção ao mundo interior. O primeiro é a dinâmica da nossa vida pós-moderna. A nossa vida está cada vez mais corrida, ela está cada vez mais acelerada. E essa dinâmica, essa correria, esse peso todo que a gente tem colocado na nossa vida, ela tem dificultado a gente a perceber esse mundo interior. A gente está cada vez com os prazos mais apertados. O que antes era para a semana que vem, agora é para amanhã, e o que era para amanhã foi ontem. Então a gente já está com a nossa agenda extremamente bagunçada, os nossos prazos apertados, os muitos projetos, cada vez nós nos envolvemos mais com esses projetos. E eu posso até confessar um pecado aqui, eu tenho esse mal, de vez em quando eu tenho que parar, olhar para a minha mesa e, espera aí, Vitor, o que a gente pode lidar?
A gente tem que ter esse discernimento. A gente não pode abraçar o mundo, mas a verdade é que a gente tem tentado. E essa nossa dinâmica de vida, sempre procurando mais projetos com prazos cada vez menores, tem nos atrapalhado. Além disso, o excesso de atividades, muita informação, como se não bastassem aquilo que a gente já é obrigado a fazer, as demandas que vêm dos outros. Nós mesmos nos envolvemos em muitas atividades, muita informação, e nós não temos tempo para nós. Tempo para parar, para descansar, para pensar no nosso mundo interior. Eu poderia botar isso tudo num pacotinho e talvez já pensar numa solução, é que a gente tem uma dificuldade de priorizar aquilo que é importante. Porque se a gente não consegue priorizar na nossa vida aquilo que é importante, a gente acaba gastando tempo com qualquer demanda que vem. Vai ser sempre a primeira carta, vai ser sempre o primeiro papel que vai pousar na nossa mesa. E aquilo vai ficar urgente. Quando vê, a nossa vida passou e a gente só apagou incêndio. E onde é que está o sentido da nossa vida? Onde é que está o nosso mundo interior? O que a gente fez aqui? Que valores a gente passou? Qual é o nosso legado? E aí eu estou falando de verdadeiro legado, uma visão bíblica de legado. Fazer discípulos, ensinar valores aos próximos. Isso é legado bíblico. Não é bens materiais como a gente vê legado ultimamente. Então, quais têm sido as nossas prioridades? A gente tem tido esse discernimento e a Bíblia fala que Deus dá a sabedoria a quem pede. Será que a gente tem tido esse discernimento para de fato priorizar aquilo que é importante na nossa vida? Ou a gente tem tentado abraçar tudo, todos os projetos, todos os prazos, todas as atividades que nos aparecem? Então, isso acaba minando também os nossos relacionamentos uns com os outros. Porque uma vida corrida, uma vida ocupada, não cabe outra pessoa. Porque eu só vou me relacionar com quem estiver correndo na mesma velocidade que eu. Porque se você não conseguir me acompanhar, amigão, você fica aí porque você está me atrapalhando, porque eu tenho prazos a cumprir, eu tenho atividades para estabelecer, eu tenho tarefas para entregar. E será que é assim que a gente tem que viver os nossos relacionamentos? Será que é assim que a gente tem que lidar com o nosso mundo exterior? Porque os relacionamentos são uma coisa muito delicada. Eles aparentemente são parte do nosso mundo exterior. A gente se relaciona através dos nossos sentidos. Mas eles fazem parte também do nosso mundo interior. Aquilo que a gente forma como o nosso caráter e aquilo também que a gente pode crescer no nosso próprio caráter, porque a gente tem muito para crescer uns com os outros. Isso já reside no nosso mundo interior. Então, a gente precisa ter essa consciência e esse cuidado com a dinâmica da nossa vida. Como que ela tem afetado o nosso mundo interior? Como que ela tem afetado os nossos relacionamentos? O Billy Graham ele vai falar uma coisa muito interessante a respeito disso. Machucamos as pessoas por estarmos ocupados demais. Ocupados demais para notar suas necessidades. Ocupados demais para cuidar. Se nós não cuidamos das pessoas que estão ao nosso lado, por estarmos muito ocupados, como que nós vamos cuidar do nosso interior? A Bíblia fala, se você não ama o seu irmão que você vê, olha o mundo exterior aí, como é que você pode dizer que você ama a Deus que você não vê? Você quer ter um relacionamento saudável, você quer ter um casamento equilibrado, você quer ter amizades verdadeiras, mas você não está cuidando delas. Você está querendo encaixar elas na sua agenda, no seu mundo exterior, achando que está tudo bem. Mas a gente anda muito ocupado. A gente não consegue encontrar tempo para os outros, a gente não consegue cuidar tempo para cuidar uns dos outros. E olha como uma coisa está crítica. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão aqui para não ficar constrangedor, mas eu tenho certeza que alguém aqui, pelo menos uma pessoa, deixou de almoçar essa semana porque não teve tempo. Ou pelo menos foi almoçar 4, 5 horas da tarde, quando viu já estava enrolado e comeu qualquer coisa, e aí pediu um delivery e ficou por isso mesmo. Ou quantos de nós aqui passamos um tempo de qualidade nos exercitando? Porque a gente precisa cuidar do nosso corpo. Então, a gente não consegue cuidar do nosso corpo, mas exige dele que ele acompanhe nossa rotina.
Quantos de nós aqui dormimos todas as horas que precisávamos? Como é que você quer ter um mundo interior saudável se você não cuida nem do seu corpo, da sua mente? A verdade é que a gente está entrando numa vibe tão caótica que até o mundo exterior está ficando para trás. A gente não está cuidando nem do mundo exterior. Imagina do mundo interior. Então, falar esse papo de fé, esse papo de valores morais, de motivação. Brother, eu não estou tentando nem para almoçar, meu amigo. Eu vou botar um podcast sobre motivação e espiritualidade ali, enquanto eu como ali rapidinho, e eu estou ali no podcast, é isso que vai dar. E aí estou cuidando do meu mundo interior. Gente, por favor, né? É melhor nem fazer. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque a nossa correria, a dinâmica que é imposta a nós, lembra de novo, a gente precisa priorizar aquilo que é importante. Ela tem consumido o nosso mundo interior e agora a coisa está tão caótica que também está consumindo o nosso mundo exterior. Nós precisamos priorizar aquilo que é importante. Eu também aponto um outro elemento que dificulta a gente a observar, a enxergar com mais qualidade o nosso mundo interior, e é o nosso relacionamento com a tecnologia. Eu queria destacar que eu falei relacionamento com a tecnologia e não tecnologia. A gente tem um sério problema de tentar demonizar as coisas. Então, tecnologia é terrível, redes sociais é um absurdo. Não. O pecado que habita na gente é a forma como a gente se relaciona com as coisas ao nosso redor, de forma caída e pecaminosa, destrói elas e bota elas contra a gente. Então o problema está na gente, não está na tecnologia. Um bom exemplo é o Facebook. O Facebook é uma excelente ferramenta para você entrar em contato com um amigo que está longe. Está em outro país, está em outra cidade, mas ele pode destruir casamento. Então, a forma como a gente lida com a tecnologia pode ser muito saudável, mas ela pode ser muito tóxica para a gente. E o que isso tem a ver com o nosso mundo exterior e o nosso mundo interior? É porque, talvez até por esse dinamismo mesmo da vida que a gente estava falando aqui agora, a gente se envolve com a tecnologia por ela ser mais fácil, mais instantânea, e a gente alimenta relacionamentos superficiais. E superficialidade não tem nada a ver com o mundo interior. Então eu tenho muitos amigos, eu tenho muitos contatos, mas a minha pergunta é, a gente curte muitas vidas, mas quantas vidas nós de fato nos importamos? Porque é muito fácil seguir vidas, e a gente está seguindo vidas. Ou melhor, a gente está seguindo quadros, a gente está seguindo imagens, e não necessariamente refletem a realidade. Olha o que um dos precursores das redes sociais falou a respeito dos nossos relacionamentos. O problema com as redes sociais é que elas reduzem seus usuários aos seus melhores momentos, em vez de encorajá-los a serem autênticos uns com os outros. Orkut Buyukokten é o cara mesmo que inventou o Orkut. Então, isso é uma coisa que incomoda o cara que inventou o Orkut. Que a nossa relação nas redes sociais, ela se resume ao que a gente tem de melhor. Então, aquilo que realmente é autêntico, aquilo que é nosso, aquilo que realmente faz parte de quem a gente é do nosso mundo interior, talvez não tenha tanto espaço. Eu não quero me abrir tanto, não estou falando também para a gente expor o nosso mundo interior na nossa fanpage, não é isso não, gente, pelo amor de Deus. Mas a questão é, a gente tem que tomar cuidado como a gente nutre os nossos relacionamentos nas nossas redes sociais, a ponto de não incentivar relacionamentos superficiais. Quantas vezes você já usou o próprio Orkut ou o WhatsApp para ajudar alguém que você precisa? Às vezes você não pode sentar para tomar um café com aquela pessoa, almoçar, mas ela está passando por um problema gravíssimo. Será que a gente chegou e falou, pô, brother, liga aí tua live, eu vou te acompanhar aí no Facebook, vamos ao vivo, um chat, porque é o que dá para hoje, eu não posso estar aí, mas eu quero te ver, cara, eu quero olhar no teu olho, porque eu estou vendo que você não está bem. Ou será que a gente só mandou uma mãozinha, estou orando por você? O quanto a gente tem usado da tecnologia a favor do nosso relacionamento, para o bem mesmo da nossa relação, da nossa proximidade, do nosso cuidado um com o outro. Ou a gente tem atropelado as pessoas, a gente tem machucado as pessoas com a nossa vida ocupada,
Afinal de contas, a gente tem 30 grupos e todos eles apitam ao mesmo tempo. E aí a gente se ocupa com muitos grupos, mas na verdade a gente não se ocupa com vidas. A gente não se ocupa com pessoas. Então, isso tudo mina a nossa relação com o mundo interior. Mina a nossa relação conosco, com aquilo que a gente é e com aquilo que a gente precisa melhorar na gente. O salmo que o Gaudiano falou é um desafio. Sonda-me, Senhor. É desafiador porque nem tudo que está aqui dentro é bom. Então, quando Deus sonda, Ele realmente sonda. E isso é desafiador. Agora, o quanto a gente tem parado, quanto a gente mesmo tem feito essa sonda, o quanto a gente mesmo tem sido honestos conosco e falar, cara, eu preciso melhorar isso em mim. Isso não está me fazendo bem, isso não está fazendo bem para minha família, isso que eu tenho dentro de mim, essa minha postura, isso que eu tenho como valor, isso que eu tenho como crença, isso não tem feito bem para mim. O quanto a gente tem visto isso nos nossos relacionamentos. E aí a gente vive como se houvesse apenas um mundo exterior, mas a gente esquece que o mundo interior é que é o mais importante. O mundo interior é quem sustenta isso tudo. E aí, falando sobre o mundo interior, eu queria fazer algumas perguntas antes da gente entrar no texto bíblico. O que te dá mais ânimo nessa vida? O que tem dirigido as suas principais decisões? Qual é a sua fonte de motivação, principalmente durante as fases mais difíceis? Talvez a pergunta mais incômoda. Alguma dessas respostas está relacionada com o reino de Deus? Alguma dessas respostas a gente tem considerado o sacrifício de Cristo, o fato dele ser Salvador, o fato dele ser Senhor da nossa vida e a promessa de que um dia nós vamos habitar no reino preparado por Ele para nós. A gente tem considerado isso para responder essas perguntas de cima que são tão difíceis? Isso é muito sério. Paulo, em Romanos, ele vai falar a distinção desses dois mundos, a distinção desse mundo interior e desse mundo exterior. Ele vai falar dessa motivação. Então, eu vou ler aqui um trecho de Romanos 8, de 5 a 8. Olha o que Paulo diz. Os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito nas coisas do Espírito. Pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Paulo ele fala sobre mentalidade da carne e mentalidade do Espírito. E aí eu queria fazer um destaque nessa palavrinha mentalidade, porque ela não é meramente relacionada ao pensamento, à nossa mente, mas ela está intimamente ligada ao nosso mundo interior, a tudo isso que a gente conversou agora. Essa palavra mentalidade, no grego, é phronima, e ela significa propósito ou inclinação interior que determina nosso comportamento exterior. Propósito ou inclinação interior que determina o nosso comportamento exterior. Então, Paulo está falando do propósito, da inclinação, da motivação que habita no nosso mundo interior e que influencia diretamente o nosso mundo exterior. E Paulo, então, diz o seguinte, que o propósito, a inclinação, a motivação da carne é morte. Agora, aquela que vem do Espírito, o Espírito Santo, ela é vida e paz. E aí a gente consegue fazer a distinção de dois tipos de mentalidade, então. A mentalidade da carne, que é dominada pela natureza humana, e aqui na nossa série a gente vai chamar as pessoas que são direcionadas, são conduzidas por essa mentalidade de os impelidos, e é o que a gente vai falar hoje. Mas também tem um outro tipo de mentalidade, que é a mentalidade do Espírito, que são pessoas dirigidas pelo Espírito Santo. A esses a gente vai dar o nome de
chamados. Então, como que a gente identifica esses impelidos? Primeiro, eles são levados pelas circunstâncias. São pessoas reativas, pessoas enérgicas, que elas vão responder ao ambiente, não vão pensar muito nas consequências, não vão pensar muito, doa a quem doer. Com certeza a gente conhece pessoas assim, e com certeza a gente também já agiu dessa forma. E é importante a gente destacar que a gente não pode fazer, você é impelido, você é chamado. A gente tem muito de impelido também. Então vamos colocar a gente aqui e ajudar esse trabalho de a gente começar a nos sondar, e aí então a gente faz com que esse relacionamento do Espírito Santo sondando a gente complete. Então a gente olha constantemente para esse mundo interior. Então a gente também tem muito de impelido. Então, a primeira característica é que elas são pessoas levadas às circunstâncias, pessoas levadas pelo vento. Eu lembro quando era criança, eu ia para o interior de Minas, passar as férias com meus primos, e eu nunca fui bom em soltar pipa. Eu sempre fui péssimo. Chegou um momento que eu desisti. Mas tinha uma coisa que eu adorava, era correr atrás de pipa voada. Porque é impressionante, você não precisa soltar pipa, você só precisa saber correr, e toda criança sabe correr, e isso eu fazia bem. Então era impressionante, eu ficava ali esperando. Quando cortava, eu saía correndo e parecia criança de tudo que era lado, pulando o muro, saindo debaixo da terra e correndo atrás da tal da pipa voada. E era um evento. E o mais impressionante, eu acho que a maior adrenalina daquilo tudo é porque você não sabia para onde a pipa ia. Ela podia pegar um vento assim e parar, mas sempre acabava numa árvore. Era impressionante. Ela nunca caía no chão ali, tranquilo. Era sempre numa árvore. Mas você nunca sabia onde a pipa ia parar. Basicamente, ela era levada pelo vento. E é interessante que Paulo, ele usa essa ilustração não da pipa, mas levado pelo vento, como uma amostra de imaturidade. E aí eu posso dizer que aquelas pessoas que são levadas pelas circunstâncias apresentam características, apresentam imaturidade. Olha o que Paulo vai dizer. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. A verdade é que a pessoa que é levada pelas circunstâncias, ela não só é reativa, mas ela também não tem muita convicção naquilo que acredita. Então basta um argumento um pouquinho melhor, um pouquinho mais rebuscado, ou basta a mídia, a maior parte das pessoas, a maioria, quem quer que seja, mais influente, fale, bote uma pressãozinha, ela já muda de opinião, ela já muda de lado. A gente viu muito isso ano passado. Gente que não entendia nada de política e já estava brigando um com o outro, aquela coisa desesperadora nas redes sociais. Pessoas impelidas. Pessoas que vão ver, talvez, a imaturidade de outro postando determinada coisa, e aí o primeiro impulso é ir lá e comentar. Não sei o que, e é um comentário de ódio. Não quer dizer que tudo que é postado realmente seja saudável. Agora, o quanto a gente tem tido maturidade para, de repente, chegar para a pessoa que postou uma parada nada a ver, nociva, enfim, preconceituosa, e chegar, brother, não entendi aquele teu post, cara. Para que aquilo? Qual a necessidade daquilo? O que você queria com aquilo? Mas a gente é impulsionado pelas circunstâncias, a gente quer reagir, a gente quer trazer justiça ali no momento, no comentário do post, como se fosse fazer alguma diferença no mundo. E faz sim, acrescenta mais ódio num mundo que já está caótico. É essa a diferença que faz. Então a gente tem que tomar cuidado, porque isso daí é um alerta de maturidade. E por vezes a gente também escorrega nisso. Então não sejamos como crianças imaturas levadas por qualquer vento de ensinamento, ou em outra versão, por qualquer vento de doutrina. Tenha convicção daquilo que você acredita. Tenha convicção, leia a sua Bíblia. Conheça o Deus que você serve. Isso vai nos trazer convicção, isso vai nos trazer maturidade. Será que se um ateu falar, olha, eu acho ridícula essa ideia de Deus, você vai se ofender, mas por quê? Olha o mundo interior de novo. Qual é a motivação da sua ofensa? Será que você realmente se ofendeu porque você entende quem Deus é, você entende o que Cristo fez na sua vida, isso te dá convicção para a salvação e você chora porque Ele não entende? Ou você simplesmente não gostou porque Ele discordou de você?
E aí a gente tem que tomar cuidado, porque Cristo é a verdade de fato. Ele é a verdade porque a salvação só vem por Ele. A única mensagem que verdadeiramente traz libertação e traz salvação é a cruz de Cristo. É nisso que subsiste a verdade de Cristo. Não é uma verdade superior, racional, acima de todas as outras. A nossa convicção vem pela fé dada pelo Espírito Santo. E isso precisa ser a motivação da nossa fé. Isso precisa ser a convicção da nossa fé. É isso que tem que sustentar aquilo que a gente acredita. Quanto do nosso mundo interior está baseado nessa convicção? Ou o quanto a gente tem agido de forma impelida, levado pelas circunstâncias apenas para comprar ou defender determinadas brigas? Outra característica dos impelidos é que eles não consideram o próximo. São pessoas que olham muito para si, não aceitam bem as críticas, se preocupam demais com o reconhecimento pessoal e tendem a ser competitivos. E a verdade é que à medida em que os nossos princípios, que a inclinação da nossa mente passa a ser dirigido pela nossa natureza humana, a gente se concentra mais em si mesmo e menos no próximo. Foi assim no Éden. O homem, ele considerou a si: eu quero ser como Deus, eu quero ser como Deus. Naquele momento, o homem parou de pensar naquilo que Deus já tinha feito por ele, no jardim que tinha lhe dado, na mulher que ele tinha dado e no governo que ele tinha posto nas mãos dele. O homem não era um capacho de Deus no Éden, ele era um representante. Ele estava ali governando sobre a natureza criada em nome de Deus. E ele esquece isso tudo porque aquilo que ele era já não era mais suficiente para ele. Em algum momento o mundo interior dele entrou em colapso e se concentrou em si. Então, a gente tem que tomar cuidado também com esse tipo de atitude. Se agirmos de forma impelida, em algum momento nós vamos começar a considerar muito mais a nós mesmos do que o próximo, do que os outros. E isso vai minando. Como que isso pode ser tóxico? Como que isso pode ser nocivo para uma igreja? Você exigir, o pastor não prega do jeito que eu gosto, o louvor não está com a música que eu gosto, é tudo no eu. E o bem coletivo da igreja e o bem do corpo. Será que isso tem alimentado almas? Será que isso tem fortalecido a igreja? Ótimo, sim, louvado seja Deus. Então será que o problema não é com a gente? Então a gente precisa tomar cuidado, porque na medida em que a gente vai dando vazão à nossa carne, à mentalidade da carne, ao domínio da nossa natureza humana, pecaminosa e caída, a gente acaba se concentrando cada vez em nós. E o que Cristo fala: aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz e me siga. Então pegar a sua cruz é exatamente a morte do eu. É o contrário de ser impelido. Então, ao passo que o mundo quer que nós nos concentremos mais na gente, porque nós somos agente da mudança, porque nós somos protagonistas da nossa história, Cristo chega e fala: se mata por mim. Considere o outro superior a si mesmo. Ame o outro como a ti mesmo. E me ame acima de todas as coisas, é o que Deus fala. Tira o eu. É um convite para que vivamos completamente distantes da nossa natureza, do domínio da nossa carne. Uma outra característica dos impelidos é que eles trazem a marca do estresse e da ansiedade. A verdade é que é uma vida muito corrida, muito concentrada em si, muito agitada, enérgica, reativa. Ela não subsiste em si mesma. Ela não é sustentável. Ela não vai durar muito tempo. E a gente vê isso. A OMS revelou no ano passado que mais de 1/3 da população hoje sofre em algum grau de ansiedade. E isso é muito sério. Isso mostra que as pessoas elas estão cada vez mais sobrecarregadas. Que aquilo que elas colocaram como fardo, aquilo que elas colocaram como peso para elas, elas não têm aguentado. Nós temos acumulado funções, estão sempre ocupados e não conseguem relaxar nunca.
A ansiedade, o estresse, ele vai consumindo a gente, mas isso é um sintoma de algo interior. É um problema que está na base do nosso relacionamento interno. A gente não fica ansioso do nada. Será que, qual é o peso que a gente tem colocado? Qual é a expectativa? Será que os nossos relacionamentos estão sadios? Será que a forma como a gente se relaciona com o nosso trabalho, com o nosso cônjuge, com os nossos amigos, com os nossos familiares, com os nossos filhos, será que isso está sendo feito de forma saudável? Ou sem perceber isso vai cavando dentro de nós, vai nos gerando estresse, vai nos gerando ansiedade? Então, eu queria agora dar um exemplo bíblico de pessoas impelidas. Na Bíblia a gente tem alguns exemplos, algumas pessoas que realmente agiram dessa forma. E é muito bom como um estudo de caso mesmo para a gente ver as consequências disso. O povo de Israel é um povo muito impelido. Então, só para fazer uma breve retrospectiva, Israel, ele antes da monarquia era julgado por juízes, e isso de forma muito clara na Bíblia, porque Deus era o rei de Israel. Em um dado momento, o último juiz, Samuel, tem 2 filhos que começam a vacilar, não começam a fazer a coisa como deveriam fazer. E então o povo, desesperado com aquilo, vendo Samuel já no fim da vida, ele chega e fala para Samuel: olhe, Senhor, o Senhor já está idoso, seus filhos não seguem o seu exemplo. Escolha um rei para nos julgar, como ocorre com todas as outras nações. E olha a resposta de Deus para Samuel, porque Samuel fica muito triste com aquilo. Porque Samuel, como profeta, ele tinha como juiz, ele tinha muita convicção de que Deus era o rei daquele povo. E que não havia necessidade para o povo ter outro rei, senão o próprio Deus dos exércitos. Então ele realmente fica ofendido com aquilo, e olha a resposta de Deus para Samuel. O Senhor respondeu: faça o que eles pedem, pois é a mim que o rejeitam, e não a você. Eles me rejeitaram como seu rei. E aí a gente consegue ver nitidamente um povo que, em determinado momento, passou a ser dirigido pela inveja. Ele vai destacar: escolha um rei para nos julgar, como ocorre com todas as outras nações. Um povo levado pelas circunstâncias, pela pressão dos povos no entorno, pela pressão de ter um rei físico, um rei humano. Acabaram abandonando a promessa, acabaram abandonando o rei de Israel, aquele que tirou eles do Egito. Então esse povo, já na terra prometida, é levado, é direcionado, impelido pela inveja. A inveja consome esse povo a um ponto de exigir de Samuel um rei. E além disso, a desconfiança. Porque olha o que Deus fala: eles me rejeitaram como rei. Eu já não sou mais suficiente para eles. Aquilo que eu prometi para eles já não basta para eles. Eles querem um rei nos seus próprios olhos, nos seus próprios padrões. Então, um povo levado pela inveja e pela desconfiança. E aí a gente consegue entender o porquê esse povo, ele sofreu tanto depois disso. Olha o que Samuel vai dizer. Samuel, eu gosto de Samuel porque ele é um cara que acredita. O povo, ele está fazendo coisa errada, ele está vacilando, mas ele acredita. Deus já tinha falado: brother, esquece, eles estão rejeitando a mim, não é você, a parada é comigo, não é contigo, fica na tua. Mas Samuel, na hora, ele ainda vira e fala: então Samuel transmitiu a advertência do Senhor ao povo que lhe pediam um rei e disse: esse é o modo como o rei governará sobre vocês. Tomará de vocês o melhor de seus campos, vinhedos e olivais, e os dará aos servos dele. Tomará 1/10 da sua colheita de cereais e uvas para distribuir entre seus oficiais e servos. Tomará seus escravos e escravas e o melhor do gado e dos jumentos para uso próprio. Exigirá 1/10 de seus rebanhos e vocês se tornarão escravos dele. Quando esse dia chegar, lamentarão por causa desse rei que agora pedem, mas o Senhor não lhes dará ouvido. O problema desse povo é que o foco deles estava numa recompensa imediata em detrimento de um bem maior.
em detrimento da promessa de Deus de estabelecer na terra prometida o verdadeiro reino dele. Ele tinha essa promessa, a gente sabe que essa promessa só é cumprida com Cristo, mas eles perderam a visão dessa promessa e pediram um rei. E depois desse discurso de Samuel, o povo basicamente fala, beleza, eu quero um rei. Então é um povo impelido, ele já está cego, ele já não está olhando para mais nada. E quando a gente começa a dar vazão à nossa natureza humana, a gente vai ficando cego. A gente vai ficando cego para o que Deus quer fazer na nossa vida, para as advertências de Deus, tipo, cara, esse caminho não é maneiro. E aí começa com uma brecha. Começa pouco. A gente não pode dar vazão ao nosso pecado. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que constantemente fazer esse exame e pedir para que Deus nos prove, para que Deus nos sonde, para que a gente não caia nessa dominação da carne. Porque uma vez que a gente vai se envolvendo, é ladeira abaixo. E olha o que aconteceu com esse povo. Deus de fato deu um rei para eles, mas ele deu Saul. E às vezes a gente se pergunta, poxa, mas por que Deus deu um Saul como rei? O cara só fez besteira, maluco. O cara todo errado. Ele acertou ali no início, mas eles não pediram um rei? A palavra de Deus só foi cumprida em Saul. E o povo continuou. E o pior, eu diria que Saul, ele é a caricatura de um povo impelido. Porque um povo que não confia em Deus, um povo rebelde, ele tem reis rebeldes. É interessante porque quando a gente vai ler o livro de Reis, é uma história muito triste, porque entra rei e sai rei e começa, e fulano fez o que é mal perante o Senhor, e fulano fez mal que é perante o Senhor. E um dia eu fiquei me questionando, cara, que povo é esse? O cara está fazendo o que é mal perante o Senhor há 20, 30 anos e o povo está ali. Um povo impelido, um povo de coração duro, que já não conseguia mais perceber o que estava acontecendo com ele. Quando Paulo vai falar em Romano, que a carne não pode agradar a Deus, esse pode realmente não tem capacidade. Ele em si não tem competência, ele não pode agradar a Deus. É necessário novamente uma ação do Espírito Santo para que o ser humano ele agrade a Deus, ele seja dirigido novamente pelo Espírito. Mas enquanto a gente for dominado, enquanto a gente for dirigido pelo nosso impulso, pela nossa carne, pelo nosso impulso humano, a gente vai trilhar um caminho de morte, como o povo de Israel trilhou e depois foi para o exílio, e como Saul trilhou. E olha o que a gente vai ver em Saul. Saul, vamos começar a história dele em 1 Samuel 9, 1-2. Havia um homem de alta posição chamado Quis, da tribo de Benjamim. Era filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afia, da tribo de Benjamim. Seu filho Saul era o jovem mais atraente de todo Israel. Era tão alto que os outros chegavam apenas aos seus ombros. É interessante que essa genealogia e essa primeira expressão, alta posição, mostra que Saul vinha de uma família rica, de uma família de renome. Apesar de ser da tribo de Benjamim, ele vinha de uma alta posição na sociedade. Então, Saul ele possuía grandes atributos, como a riqueza, a boa aparência e a afluência. A gente vai ver depois que Saul era um grande orador, ele conseguia conduzir bem os exércitos de Israel. São atributos que poderiam ser muito bem usados para o reinado dele, ou não. E aí o que dirige isso? Como que ele poderia, se isso seria bom ou ruim para o reinado dele? Baseado na mentalidade dele, na disposição do coração dele, em como o mundo interior dele está direcionado, está regido para Deus, para o cumprimento da vontade de Deus, está dirigido pelo Espírito Santo. E a história de Saul, ela é muito triste, ela é marcada pela inveja. Olha a inveja aí de novo. Daquele dia em diante, Saul não via mais a Davi com bons olhos. Isso daí foi depois de uma batalha em que Davi teve muito sucesso na batalha e as mulheres do reino começaram a fazer músicas adorando Davi e não mais a Saul. Então bateu uma inveja a tal ponto em Saul que aquilo consumiu ele.
e consumiu. E se a gente lê o livro de 1 Samuel, a gente vê que ele leva esse rancor, essa inveja em relação a Davi até o dia da morte dele. Além disso, Saul também era dirigido pela sua própria ansiedade. Antes de ir para determinada batalha, Samuel chega e fala: me espera 7 dias que eu vou prestar holocausto para Deus, e aí então você pode ir para a batalha. Dá os 7 dias, no 7º dia, Saul começa a ver os homens indo embora, porque a galera acha que Samuel vai furar com eles, e ele mesmo faz o holocausto. Ele não poderia fazer isso, mas ele toma a mão e faz o holocausto. E olha o que acontece. Mal havia acabado de oferecer o holocausto, Samuel chegou. E é bem assim, é quando a gente está fazendo uma besteira que a pessoa chega. Pessoas ansiosas, pessoas que não confiaram na palavra de um homem de Deus, na palavra de alguém que tinha autoridade dada por Deus, não confiou na própria palavra de Deus. E aí a gente chega no final trágico da vida de Saul, que é o auge do desespero dele. Saul, ele, no meio do campo de batalha, perde a batalha e olha o que ele vai falar para o escudeiro dele. Então Saul disse ao seu escudeiro: arranca a tua espada e mata-me com ela, para que esses incircuncisos não venham e me matem e zombem de mim. Mas o escudeiro não quis, pois estava com muito medo. Então Saul tomou a espada e jogou-se sobre ela. Então, a história de Saul, ela termina com um trágico suicídio. Um homem tão desesperado, tão dirigido pelo próprio pecado, pela mentalidade da carne dele, entregue a si mesmo, que deu cabo da sua própria vida por orgulho, para que esses incircuncisos não me matem ou não me torturem e não zombem de mim. Ele morre num momento de extremo ódio, de extremo rancor. E a vida de Saul, infelizmente, a gente vê o tempo todo Saul só alimentando isso. Em outras palavras, cada vez mais destruindo o mundo interior dele. Cada vez mais expulsando Deus do próprio mundo interior e se colocando no lugar que só pertence a Cristo. E esse é um final trágico. Não quer dizer que necessariamente todos os impelidos vão terminar como Saul, mas a verdade é, todos que se afastam de Deus vão terminar em morte. A gente sabe disso. O nosso Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não há vida fora de Cristo. Não há vida fora de Deus. Aqueles que vivem de acordo com as próprias forças, de acordo com as próprias motivações, que são impelidos, esses caminham trilhas de morte. Se nós não cuidarmos do nosso mundo interior, em algum momento nós iremos ruir. E aí, diante disso tudo, para a gente encerrar, eu fico pensando se não há esperança para os impelidos. Porque será que esse caminho ele tem volta? E a verdade é, como eu falei, muitas vezes nós mesmos nos enveredamos nessa trilha. E a gente tem que tomar cuidado com isso. A verdade é que Cristo ele faz o chamado. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas ele também faz algo, ele faz um outro chamado. Vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O chamado de Cristo é de descanso. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, a esperança dos impelidos é o próprio Cristo. É aquele que vai agora tirar todo o jugo, todo o peso do pecado, todo o peso de viver para si, de viver nas suas próprias expectativas. As nossas expectativas a respeito da nossa vida nos consomem. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Então o fardo de Cristo ele é leve. O convite de Cristo é para que a gente tenha descanso. No final das contas, a maior esperança dos impelidos é a própria graça do nosso Senhor Jesus na salvação. É saber que a graça de Cristo, ela é suficiente. Olha o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 12, 9. A minha graça é tudo o que você precisa. O meu poder opera melhor na fraqueza. Quando a gente entende que a graça de Cristo, aquela que gera salvação, ela é suficiente para nós, a gente consegue viver de forma plena nessa vida.
a gente não mais vai ser levado pelas circunstâncias, porque a nossa fortaleza é a cruz de Cristo. A solidez da nossa alma, a solidez da nossa convicção, a solidez da nossa fé, a solidez dos nossos valores, quando eles forem questionados pelo mundo, elas estão firmadas na cruz de Cristo. Nós precisamos entender que a graça de Cristo, ela é suficiente para nós. E aí a pergunta que eu quero deixar para vocês, para que a gente pense isso durante a semana e continue a pensar nisso. Quem somos nós? Será que a gente tem vivido de forma impelida, dominado pela nossa própria natureza? Ou será que a gente tem vivido de uma forma como os chamados? Porque os chamados por Cristo, eles têm a convicção de que a graça é suficiente. E eles têm convicção de onde reside a salvação deles. Como que nós temos vivido? Em qual dois lados a gente pode falar? Será que a gente tem sido dirigido pelo Espírito Santo? E aí eu queria que você fizesse hoje, essa noite, essa autoavaliação. E uma oração diante com Deus. Senhor, eu não estou vivendo como eu deveria viver. E é muito difícil isso, e o que eu vou falar é muito assustador, mas muitas vezes a gente vai ter que fazer uma terrível e honesta oração, que é: a sua graça não me é suficiente. A sua graça não me é suficiente. Mas ela é. O problema então está onde? No nosso mundo interior, no nosso coração. Então que a gente tenha a certeza, a convicção de que essa graça, de que a salvação de Jesus Cristo, ela sim pode nos salvar da morte, ela sim pode sustentar a nossa vida, ela sim pode trazer a paz, não a que o mundo dá, mas a paz que só Cristo pode trazer. E isso ninguém tira da gente. Não existe nada melhor do que você acordar todo dia com a certeza da sua salvação. E isso não é fruto de arrogância, isso é fruto de fé. Isso é fruto da ação do Espírito Santo. Isso é fruto de uma vida que sabe que a graça é suficiente. Amém?